Boa noite, meus amigos, tudo bem? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo que o meu amigo Zé fez, né? Deu uma caprichada. Bom, é o seguinte, hoje tem treinador dos bons aqui, hein? Roberto Fonseca, jogou muita bola também. A gente vai bater um papo com ele. Quero conversar muito com você, pessoal da região lá do Catanduva, que está entrando aqui, Maurício Zambelli. Deve muito ao Roberto Fonseca, viu? A Catanduvense. Daqui a pouco a gente vai perguntar para ele sobre a passagem dele no time de Catanduva. E você que gosta de falar de futebol, chega aí com a gente que você vai gostar do papo com o Roberto Fonseca. Treinador do Novo Horizontino, que está bem no campeonato, podemos dizer assim, só que caiu numa chave dura, né? Que tem Santo André e tem Palmeiras lá. E vamos falar com ele dessa volta, já do futebol, tá certo? Então, já com a gente o treinador, o Roberto Oliveira, tá? Opa, ativar, cadê? Ativar perguntas aqui. Tá me vendo aí? Olha, a Luli Rossi entrou. Dr. Renato Mandetta também tá aqui com a gente. Aqui nesses. Ó. o- Vamos ver aqui. O. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Luísa? Maurício Figueiredo. M. Figueiredo é o Maurício Figueiredo. Já o Roberto Fonseca vai estar com a gente aqui. Eu quero mostrar umas coisas aqui para vocês sobre o Roberto Fonseca, ó. A época que ele jogava no Bahia, ó. Tá certo? Tá vendo ele aí? Minha secretária Luísa Rossi. Aí é o zagueiro Roberto Fonseca no Bahia. Ó que legal. Olha a impulsão do homem jogando. Dá uma olhada ele como subia, hein? Como subia o Roberto Fonseca. Zagueirão. Olha os outros, estão lá embaixo e ele lá. Ó a categoria dele jogando aí pelo América. E essa foto aqui, ele vai explicar tudo isso pra gente. Olha ele do lado do Oscar, do Visoli, Abelha, goleiro de São Paulo, ali o Miller embaixo dele também ali, o Pita. Vamos perguntar até pro Roberto Fonseca quem é esse entre o Miller e o Pita, que eu não tô lembrado. Essa passagem dele pelo São Paulo como jogador, tudo isso o Roberto vai falar com a gente. Tá bom? Então, ó, vamos convidar o Roberto então. Roberto Fonseca, que já está aqui com a gente para participar. Vamos ver se ele chega aqui com a gente. Como é que eu desativo agora aqui? Me ajuda aqui, minha secretária. Eu não sei, sério. Opa. Oi? Não. Meu celular desligou. Ô, Paulo Marinho, lá de Natal. Eu sei, você é sobrinho do Marinho Chagas, já falou aqui com a gente. Muito bom. Agora, vamos ver como é que desativa isso aqui. Vamos ver. Convite ao Roberto. Roberto Fonseca. Sai. Convite para ele. Vamos lá. Enviado com sucesso. Se entrar aqui o Roberto, acho que sai a foto. Tá aí, filha? Mostra para mim como é que tá. Calma, tô entrando. Por favor. Desligou. Ô, obrigado, Paulo. Tava ali pequenininho. Obrigado, hein? Carol de Almeida entrando com a gente também. Aqui, ó. O Roberto tá entrando com a gente. Vamos ver. Vamos ver se agora vem. O convite tá feito para o Roberto. Olha o Roberto Fonseca aí. Vamos ver se a gente só consegue tirar essa foto daqui agora. Eu fui mostrar umas fotos.
Essa daí, bons tempos, hein? Comandado pelo Cilinho. Boa noite. Você já vai contar tudo isso, Roberto. Deixa eu ver como que eu tiro essa foto daqui que não está saindo do meu. Deixa eu ver agora. Como que você faz pra pôr? Aqui, nesse quadradinho. Vamos ver. Agora você vai... Acho que agora vai. Pronto, agora está feito. Tudo bem, Roberto? Graças a Deus. Boa noite a você, boa noite a todos aqueles que estão aí, que vão nos acompanhar aí nessa caminhada, dessa resenha legal contigo aí, Maurício. Valeu mesmo, cara. Forte abraço. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nesse momento você está falando com a gente de onde você está agora? Eu estou em Novo Horizonte. Estamos aqui nesses protocolos, exames, voltando, trabalhando fisicamente já. Estamos dando andamento aqui, cara. As coisas estão começando a acontecer. O andamento, como é que está esse andamento? Já começaram os treinamentos? Como é que está o pessoal do Novo Horizontino aí? Não, nós estamos fazendo todos os protocolos físicos, exames e tudo mais. Aí nós temos um tempo para que a gente receba esses exames. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso, nenhum. Tivemos, se não me engano, 3 jogadores que tiveram contato com o vírus, né? Mas já estão tranquilos, estão aí já libertos aí desse problema. E aí dando prosseguimento ao trabalho físico primeiramente. Aí a gente deve ter novidade aí a partir desse dia 1º aí liberado para que a gente possa enfatizar um pouco mais o nosso trabalho físico, né, propriamente dito, e aí sim para a gente poder dar uma sequência. A gente acredita que deve ter novas orientações para nós a partir do dia 1º, para que a gente possa fazer o nosso planejamento. Você sabe que tudo está sendo feito gradativamente. Roberto, e falando nisso, essa conversa com os atletas, você tem tido nesse tempo que vocês ficaram aí afastados, está todo mundo ainda, né, afastado, como é que os jogadores estão enfrentando isso? Em casa, treino, essa coisa, como é que a cabeça dos jogadores, como é que está? Bom, assim, nós fizemos um trabalho físico, todos em casa. Você sabe, o home office aí, a gente acompanhou todo o trabalho através de vídeo, filmagem, né? Eles iam filmando, passando para o preparador físico, para nós, para que nós pudéssemos acompanhar e até orientar. Mas você sabe muito bem que cada um tem uma realidade diferente, né? Cada atleta, você tem uma academia, você tem um local, você tem uma situação diferente, quem sabe dentro do prédio, um local onde você pode fazer, e cada um com a sua realidade. Mas a gente sabe que não são todos que conseguiram, não, infelizmente, né? Roberto, treinar o Novo Horizontino, você estava bem aí na tabela, né? Só que, como eu estava falando no início, pegou um grupo que tem Palmeiras e Santo André. Estava na tabela geral em 7º, né? Quando parou aí, quando começou a pandemia. Sim. Como é que você vê essa reta final de campeonato? Cara, então, para você ver, muito engraçado, né? É assim, porque a tabela ou o próprio modo como é a competição, se nós estivéssemos em qualquer outro grupo, nós estaríamos classificados. Quem sabe até líder, né, de grupo, como tem algumas equipes, alguns grupos que com 16, 17 pontos você é líder do grupo. Então nós estaríamos, mas a gente sabe que o trabalho ele tem que continuar sendo desenvolvido. Nós temos aí mais 2 rodadas. Esse Paulistão é uma incógnita, né, cara? É muito difícil, você sabe o nível que é. Então, nós teremos aí 2 rodadas para decidir. Nós temos aí tanto a parte de baixo em queda, nós estamos brigando numa outra realidade, que é a parte de cima, brigando aí por uma possível classificação. E eu estava vendo na tabela, vocês perderam algum jogo? Estão invictos? Não, nós somos a única equipe invicta do Paulistão. Nós somos a defesa menos vazada do Paulistão e a única equipe invicta do Paulistão. Nós temos 2 anos de Novo Horizonte, Maurício, com apenas uma derrota dentro de casa, que foi o ano passado contra o São Paulo.
Que maravilha. E, aliás, falando nisso, eu ia falar contra o São Paulo, aqui, né, nesse jogo agora no campeonato, vocês jogaram demais também, né? Tudo bem, São Paulo reclama de ter gol anulado, mas o que deu trabalho no Novo Horizontino, como é que chama o teu jogador que joga aberto pela ponta? Ali o. O Cléo Silva, né, que deu aquela canseira naquele dia Isso. lá, né? Mas assim, olha, reclamar é muito relativo. É que a força do reclamar, o grito do time grande sempre ele tem mais força, né? Ele ecoa um pouco mais, com mais veemência, né? Mas nós também reclamamos em vários jogos do Paulistão que a Sim. gente também teve erros, né? Não sei se foi erro ou não, mas é assim. E nós aquele dia nós tivemos 6 a 7 jogadores que não estavam jogando. Verdade. Esse é o grande detalhe, né? Porque nós tivemos que usar jogadores que não estavam, a gente tinha. Foi uma sequência extremamente desgastante e naquele jogo propriamente do São Paulo nós tivemos que tirar 6 7 jogadores. Você ia até a Copa do Brasil, né, na sequência? Isso, exatamente. Foi uma sequência extremamente difícil e o Paulistão, você sabe a dificuldade que é. Então nós tivemos que tirar jogadores, aquela velha história do treinador com departamento físico, né? Você tem qualquer coisa, você acaba tirando atletas que a gente até não gostaria, mas é melhor, como se diz, é melhor às vezes você ter um jogador em uma partida apenas fora do que você ter ele, quem sabe, aí 15, 20 dias parado, né? Esse é um dilema. Muita gente sempre cobra dos Ó, grande treinadores. Palmieri, hein, velho? Ó, o nosso Opa! goleirão aí, ó, esse daí. Esse era grande em todos os sentidos, né, Palmieri? Grande e um cara maravilhoso. Fiz uma live com ele agora. Cara sensacional. Legal, gente boa demais da conta. Diego Muito Palmieri, grande Fonseca. Legal, obrigado. Palmieri. Esse daí Eu- tá conosco lá na FBTF. Tamo junto, tamo junto. Legal. Ô, Roberto, e esse é o que você estava falando, esse é um dilema aí dos treinadores, que muita gente critica quando o treinador poupa alguns jogadores para algum jogo. E isso aí é o que você disse, tem que fazer esse trabalho junto com a comissão técnica, né, com a preparação física, porque senão você perde o jogador para a sequência. Isso é uma coisa muito difícil de trabalhar, né, Roberto? Olha, eu vou dizer mais. Eu posso te afirmar com toda sinceridade. O que menos tira o jogador é o treinador. É o departamento físico, a fisiologia. E nós hoje temos que trabalhar integrados, né? Então você acaba perdendo. Mas na verdade, quem tirou, quem resolveu ou precisou poupar, vem do departamento físico, vem da fisiologia. E nós, obviamente, que hoje a gente trabalha muito integrado. Você tem que estar cada vez mais em evolução e você tem que tirar o atleta. Como eu já disse, de repente você não tira o atleta e você perde ele para uma sequência. E aí sim a culpa fica do treinador, entendeu? A gente está falando com o Roberto Fonseca, grande treinador, mas hoje ele no Novo Horizontino, mas até ele chegar no Novo Horizontino, deu muitas voltas pelos clubes. Eu quero começar agora, Roberto, a falar da sua carreira, antes da carreira de treinador, né, que a gente está falando aí de treinador do Novo Horizontino. Eu quero falar de você como jogador de futebol. Como é que foi teu início, Roberto? Você nasceu onde? Como é que foi a bola na infância? Conta pra gente, eu quero desde o comecinho. Olha, veja bem, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Eu sou de uma cidade próxima de Londrina, que é Mandaguari, e como todo garoto, eu jogava bola e estudava apenas. O Londrina, ele foi na minha cidade fazer um jogo, né, de festivo, aniversário da minha cidade. Eu não sei se você lembra do Aliomar Mansano, Ticão. Ele era um cara que trabalhou no Atlético Paranaense há muito tempo, PSTC, Londrina, e ele garimpava atletas, né? E acabou esse jogo, ele trabalhava no Londrina, eu vim junto com a galera do Londrina, isso foi janeiro, fevereiro, março, e aí em junho em diante eu fazia parte já do Londrina e nunca mais voltei para o Mandaguari, isso foi aos 15 anos de idade, assim foi meu começo.
e depois dentro do Londrina eu galguei todos os espaços e todos os caminhos possíveis para um atleta de futebol. Eu subi juniores, profissional, até aonde eu fui vendido para o São Paulo, que era o São Paulo do Cilinho, né? Os Menudos, eu fiz parte dessa equipe, o Cilinho, onde a gente tem aí boas lembranças, e principalmente por causa do preparador físico, que era muito amigo do Cilinho, e foi meu preparador físico muitos anos em Londrina, que era o Bebeto, não sei se você lembra do Bebeto. Bebeto Oliveira. Bebeto Oliveira, perdão da palavra, aquele negraço forte, cheio de vitalidade. E aí, cara, um cara sensacional. E ele, sim, que foi que me ajudou a ir para o São Paulo. Eu não sabia dessa passagem. O Bebeto era do Londrina, então ele que te levou? Não é ele que me levou. O Cilinho e eles eram muitos amigos. E o Bebeto também ele ia para o Londrina para o São Paulo como preparador físico. Então ele praticamente deu o aval. Assim, tipo, esse é o menino que você quer, perfil e tudo mais. Aí a gente tinha feito jogos contra o Cilinho, estava na Ponte Preta. Nós jogamos contra. No outro ano seguinte, final de 84, ele me contratou para o São Paulo. Mas assim, o Bebeto a gente sabe que ele teve um poder vamos dizer, de informação e tudo mais, quem era o Roberto Fonseca no Londrina, e aí eu acabei indo para o São Paulo no começo de 85. Começo de 85, aliás, você fala de Cilinho, São Paulo de 85, para mim, eu sempre falo aqui, eu sou jornalista antes de tudo, mas sou torcedor do São Paulo. Para mim foi o melhor São Paulo que eu vi, Roberto. Por que você não ficou ali? O que aconteceu? Quantos jogos você fez? Explica para quem está vendo a gente. Bom, não, eu praticamente aquela Copa União de 85 eu fiz quase que toda como titular, não sei se você se lembra, mais o Paulistão, nós fomos campeões. A Copa União eu praticamente joguei porque o Dario Pereira, ele estava lesionado, não sei se você lembra, depois ele teve na seleção do Uruguai, e aí praticamente naquele ano eu acabei jogando quase que na sua totalidade. Mas é assim, você sabe bem como é que é o Cilinho. O Cilinho, ele é sempre assim muito ativo, contratar, emprestar. E eu acabei sendo emprestado em algumas vezes, né, do próprio São Paulo. Mas eu tive uma sequência boa. Eu só tenho a agradecer pelo tempo que eu passei e os ensinamentos, né, do grande mestre Cilinho. Ô Tigrinho aí, a gente boa de Londrina, um cara sensacional. E trabalhou muito conosco lá no Londrina também, o Tigrinho. Grande, Tigrinho. A galera entrando aí. Aqui eu estava perguntando, Copa União de 87? Não, foi antes, né? Não, foi a de 85. 85, que era o Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, naquele ano se chamava Copa União ainda. Tá. Ô, Roberto, você falando ainda sobre o Cilinho, o que você aprendeu com o Cilinho que você coloca hoje como no seu trabalho de treinador? Olha, eu vejo muito assim, a gestão do grupo, né? O Cilinho sempre foi muito forte nessa parte aí, né? Mas o Cilinho, eu acredito que duas coisas que ele enfatizava muito, a gestão do grupo e a parte tática. É um dos treinadores assim. Você sabe que lá atrás, os treinadores, eles não se importavam tanto com a parte tática, não. Era uma coisa muito assim, de experiência, não era um trabalho tático como a gente tinha. O Cilinho foi, para mim, um pioneiro e tudo mais. Foi, assim, uma pessoa, indiscutivelmente, o primeiro que eu vi realmente fazer esse tipo de trabalho tático. Amarildo Vieira Martins, você é fera, meu irmão. Deus abençoe. Esse daí também, jogamos junto nesse começo que eu cheguei no Londrina, o Amarildo estava lá, fizemos parceria na zaga. Aprendi muito com o Amarildo, um cara experiente já desde aquela época. E aqui te elogiando, que o melhor treinador do Campeonato Paulista é indiscutível. Se o time está invicto, só pode ser o melhor treinador, pô. Nós somos a melhor defesa, time invicto. O time que mais tem finalizado no Campeonato Paulista é o nosso. A gente tem algumas coisas boas, mas como se diz, infelizmente o Palmeiras e o Santo André conseguiram fazer uma coisa fora da curva aí, né?
E olha, eu não estou fazendo média aqui porque eu estou na tua frente, não. Eu estava com uma conversa com os amigos no início, no meio do campeonato aí, e estavam falando do Santo André, do Bragantino. Eu falei, ó, o melhor time que eu vi jogar é o Novo Horizontino, porque vocês estavam fazendo grandes jogos mesmo. Eu vi Sim. jogar, tá bem mesmo. Inclusive, o pessoal elogiava muito nós, os jogos que nós fizemos contra times grandes, né? Por exemplo, eu vou colocar o Red Bull como hoje um time grande, um time de um poderio, de grupo, de plantel, de elenco, como você queira, muito bom. E foi exatamente nesses jogos que nós fizemos talvez os nossos grandes jogos, São Paulo, Corinthians, Red Bull e assim sucessivamente. Então, eu acredito que isso tenha sido uma das coisas que tenha marcado para quem acaba assistindo o Paulistão, né? Roberto, o Diego aqui, o Gonçalves, está falando que, para você falar um pouquinho da Copa do Nordeste, e falando que você é merecedor de assumir um grande da Série A aí. Olha, a Copa do Nordeste foi uma coisa fantástica, né? De 2018, eu fui campeão praticamente invicto da Copa do Nordeste. Acho que é coisa rara, né? É muito difícil. A Copa do Nordeste a gente tem assim, ó o Mikael aí, ó, gente boa demais. É só campeão olímpico, mais nada, né, cara? Mais nada. Então, Mikael, você é fera. Para mim, você sempre vai continuar sendo o Rogério Aranha, tá? Mas aí de coração, tá bom, meu irmão? Grande Rogério Aranha. Vou querer uma conversa com o Micali também para saber dessa Rogério Aranha aí, dessa. Não, mas não é não. Era o apelido dele desde garoto, quando nós nos conhecemos. Isso lá com a gente com 16, 17, 18 anos. Grande Rogério Aranha. Vamos colocar Rogério Aranha porque ele era goleiro e pegava pra caramba. Era bom o Micali mesmo? Cara, é assim, não era o goleiro que hoje seria moderno. Não era tão alto, como eu também, zagueiro, não era tão alto, né? Mas tinha todos os fundamentos. O Rogério assim, era um goleiro muito técnico, né? Um goleiro que sabia. E outra coisa, né? De orientar, era muito bom em orientação, tanto é que virou treinador e da melhor qualidade. Mas voltando lá à Copa do Nordeste, realmente foi uma coisa assim, nós pegamos um time até certo ponto desacreditado, e em uma semana a gente fazia a estreia contra o Vitória, só isso. E o Vitória do Wagner Mancini, né, que era um time bom, um time bem montado, um time bem trabalhado, e a nossa estreia, assim, de um time desacreditado, na primeira partida nós já ganhamos de 3-0, cara. E isso daí realmente fez uma diferença. Olha aí, rapaz, Reinaldo Furlan, que isso, hein, Reinaldo? Saudade de você, meu irmão. Você Leandro Eusébio. Hã? Leandro Eusébio também entrando aí. Eu vi aqui agora, eu tinha visto o Reinaldo Furlan ali. Estão vários aí, mas o Reinaldo Furlan é um grande jornalista, um cara assim, e amigo da gente, que é lá de Londrina. E a minha filha também acabou de entrar. Se eu não der um oi para ela e um beijo no coração dela, depois ela briga comigo. É a Aline? Aline, exatamente, minha filha. E como a gente está longe, é um jeito de matar a saudade. Que legal. Se bem que a gente precisa conversar depois, hein, Aline? Um beijo para a Aline aí. A Aline deve ser fã do pai, hein? Do trabalho do pai aí. Pô, tem que ser, né, cara? Tem que ser. Eu espero que seja. Não, mas ela acompanha, é uma amiga, uma torcedora. Não teria nem palavras para poder falar, né? Ô, Roberto, depois do... Você jogou então Londrina, São Paulo, depois do São Paulo foi o América? Depois no América, tive no Bahia também, né? Fui pro Bahia disputar um brasileiro, que foi o Candinho que me levou, né? O Candinho. Nós ainda tinha alguns atletas daquele timaço de 88, né? Eu tive no Bahia em 89, 90. Foi 89, 90. Ainda tínhamos Paulo Rodrigues, o Gil, Marquinhos, Maílson, e vários, o Charles, atacante, vários. Acho que fez a semifinal do Brasileiro com o Corinthians, não foi? Em 90? Exatamente. Eu tive uma lesão séria no final, aí quem jogou no meu lugar foi o Wagner, aquele que jogou no Corinthians, Wagner Basílio, né? Wagner Basílio. Daí ele acabou ficando jogando. Quem jogava era eu e o Jorginho. O Jorginho, não sei se você se lembra,
Era o irmão do Júnior Baiano, Jorginho, Isso, né? eu ia falar isso, irmão do Bahia. Irmão do Júnior Baiano. E aí, no começo do campeonato, o Jorginho estava machucado e eu depois, na parte final, acabei machucado. E o Wagner que acabou jogando essas finais aí. Mas antes jogava eu e o Jorginho. O Candinho me levou de São Paulo. Ele me conhecia, ele treinava Portuguesa, né? Na época, e a gente fez grandes jogos. O América chegou brigar por classificação com a Portuguesa. Não sei se você lembra de 87, 88, alguma coisa assim. O Candinho era o treinador. Aí ele foi para o Bahia e lá ele acabou me contratando. Olha a pergunta aí, vamos aproveitar essa pergunta do Reinaldo Furlan. A pandemia vai diminuir a diferença entre grandes e médios? Olha, por incrível que pareça, eu acredito, Reinaldo, as trocas, essas 5 trocas, elas vão acabar ainda sendo um pouco mais benéfica para as equipes maiores, aquelas que têm um poderio financeiro maior. Por quê? Você com 5 trocas, você consegue ter muito mais mexida, trabalho, rodar o elenco, pode ser uma grande diferença. E quanto melhor você tiver seu elenco, quanto mais qualificado, eu acredito que isso daí vai fazer uma diferença enorme na competição. Então, assim, pode falar. Não, eu penso dessa maneira, entendeu? Eu ia completar, Roberto, falando sobre estádio sem público. Isso aí também acho que conta, não conta para você? Não, aí nesse aspecto talvez acaba igualando, né? Nesse aspecto. Por quê? A gente sabe que as grandes equipes de massa, aquelas que têm maior poderio, sempre elas são mais fortes dentro de casa, né? Mas aí é o seguinte, é como se diz, você pode ganhar alguns jogos, mas você não vai ser determinante para um campeonato. Eu acredito que com essas trocas, o poderio, grupo, elenco, eu acho que vai acabar sobrepondo a esse torcedor. E nós não sabemos até quando que nós não teremos o público dentro do estádio. E mesmo que tiver, também eu acredito assim, que não deve ser com força máxima, mesmo porque enquanto não houver vacina e realmente 100% de confiabilidade, eu acredito que nós iremos trabalhar mais pelo público, pelo telespectadores, do que propriamente para o torcedor no estádio. Pode ser que fique um pouco sem graça para o jogador, mas para o técnico eu acho que é uma grande vantagem. Não vai ter aquele torcedor chato xingando atrás. Não, Roberto, que nem teve a história do Levir, que o cara ficou xingando o Levir o tempo todo, burro, burro, burro. Aí o Levir, porque o Levir trocou o jogador, quando o jogador fez o gol, o cara falou: você é um burro com sorte. Exatamente, conheço essa história, já li essa daí. Rapaz, mas é que no Brasil existe um lugar que quando tem torcida, não sei se você lembra do Falcão falando, eu vou dizer aqui, só tem um estádio que ninguém trabalha, chama-se Salgueiro. Salgueiro tem um cara que fica atrás com uma, sei lá, não sei como é que chama, não seria bem uma corneta, um negócio que ele fica com a mão dentro lá, não sei como é que é o nome desse instrumento, e aí ele faz um barulho terrível. Nenhum treinador trabalha. Então lá realmente vai ser diferente. Lá os treinadores vão trabalhar. Eu tenho certeza que o Falcão lá ele ia ficar tranquilo, cara. Foi o único lugar que eu vi alguém reclamar. O Sport jogando, o Falcão era treinador, não sei se você se lembra disso. E aí ele acabou reclamando desse torcedor. Realmente esse cara é fantástico. O cara, esse incomoda mesmo. Rapaz, o treinador pensa em gritar, o cara já apertou aquele negócio lá e você não consegue transmitir, cara. Eu falo assim, todo mundo fala aonde foi um dos lugares pior que você já trabalhou? O lugar mais difícil, eu não falo pior, mas o mais difícil, mais complicado é lá. Mas por esse rapaz aí, ele tá de parabéns, porque ele joga pro time da casa. Ele é, com certeza, disparado o 12º jogador aí, sem dúvida alguma. Aproveitando esse assunto, Roberto, você já teve problema com algum torcedor? Aquele torcedor chato, mala? Cara, não é que eu tive problema, mas já acabou atrapalhando.
como é que se diz? Acabou enchendo o saco, não é? A gente passa por isso em muitos lugares e quanto mais o estádio, né, é próximo, sempre tem esse cidadão que acaba se destacando mais. Voltando, eu tô indo e voltando a tua história como treinador, como jogador, porque eu lembro aqui, ó, da tua impulsão, né? Quando você jogava, você tinha uma impulsão. Aliás, você fala da tua estatura, que não é uma estatura assim para zagueiro, 1,76, né? Mas a impulsão era muito boa, né, Roberto? Quem que era aquele centroavante que você pegava na frente e você falava, Ih, hoje vai ser duro, hein? Lembra alguém aí? Rapaz, esse daqui, ó, Diego, com certeza, cara, a passagem pelo Cuiabá, assim, nós tivemos 2 anos no Cuiabá excelentes, né? Onde nós tivemos, onde nós fomos campeões também, tive a felicidade de ser campeão e de poder participar de 2 campanhas memoráveis lá no Cuiabá, até a Sul-Americana a gente conseguiu também, fizemos uma grande campanha. Mas assim, eu não vou citar mas eu poderia, não sei se você vai se lembrar, né? Os mais velhos vão se lembrar. Mas assim, até vamos dizer assim, o meu forte era cabeceio, né? Mas assim, eu tive 2 atletas que eu marquei, que eu vou falar uma coisa para você. Esses 2 eram campeões, cara, que dificuldade. Serginho Chulapa e Marcão da Ferroviária. Você deve lembrar de ambos aí, né? Lembro bem. Pô, já tô com 50, Roberto, então eu lembro Então, bem. não, com certeza você vai lembrar desses 2. Ô, Marcão, Ana Carolina, beijão. Saudade, nós estamos longe, né? quando você chegou no São Paulo, o Marcão não estava lá, né? Não, ele tinha acabado de voltar para a Ferroviária. Ele teve no São Paulo. Aí o que acontece? Eu cheguei no término daquele time do São Paulo, né? Que era o Renato Pé Murcho, era Saulo atacante, Marcão atacante, o Valdir Pérez tinha acabado de sair, Paulo Roberto lateral direito, Almir volante. Todos esses jogadores mais velhos tinham saído com a chegada do Cilinho. E o Cilinho queria rejuvenescer a equipe do São Paulo. Foi aonde ele começou a fazer, até que virou ali 6 meses depois, 5, 6 meses depois, virou os menudos. Mas o Marcão era um dos atletas mais velhos que estava saindo nessa nossa chegada lá nossa chegada no São Paulo. A melhor lembrança como jogador é no Londrina mesmo, onde você começou, Roberto? Ou tem outras? Não, eu tenho várias passagens muito boas, né? Esse campeonato brasileiro aí pelo Bahia, no São Paulo a gente acabou sendo campeão. O Londrina sempre vai ser, porque é o lugar que eu comecei, né? Eu comecei ali, então você tem aquelas histórias de garoto, de moleque, primeiro era um sonho até você virar, né? Até você se tornar um profissional. No América de Rio Preto, eu fui com passe preso, acho que 6 ou 8 anos, se não me engano, acessos, campanhas maravilhosas ali. E no São Paulo, como já disse, né? Os títulos, a vivência, realizando um sonho, jogar ao lado de um Oscar, que ele era, vamos dizer assim, um dos meus ídolos como zagueiro. E depois... Meu convidado, amanhã, convidado meu da live de amanhã, Oscar. Então, para aí você ver, cara, um cara fantástico, o famoso Belo, era o Belo. E assim, um cara que recebia muito bem os jogadores mais jovens, era realmente um capitão, né, cara? Um capitão na acepção da palavra. E Oscar, concentrei com ele, fizemos pré-temporada, geralmente tem aquele negócio, né? Fica os 2 zagueiros juntos, fica não sei quem. E eu tive a oportunidade de estar com o Oscar. Pô, legal demais, vou acompanhar amanhã também. Com certeza vai ter muitas histórias também. Legal. Roberto, e depois como é que você passou a ser treinador? De jogador para treinador, como é que foi essa transição? Eu fiz um caminho que eu não recomendo para ninguém. Por que eu não recomendo? Eu acredito assim, que quem tem tempo de trabalhar como auxiliar, tem o tempo de amadurecer a ideia, é mais fácil. Eu não tive. O Amarildo que entrou aí, ele é de um time lá de Londrina, que era da primeira divisão, não sei se você se lembra, chamado Portuguesa Londrinense.
Portuguesa. Disputou a primeira divisão vários anos em Londrina, né, o Paranaense, e eu estava jogando, era meu último ano, eu já estava assim, eu já era para ter terminado. Grande Rodrigo Pontes, meu capitão, meu volante. Volante. Esse daí, além de técnico, era um daqueles ainda com a cara ainda daqueles jogadores antigos, né? Chegava o pau, se impunha, falava, Rodrigo Pontes. Jogou no Corinthians, né? Oi? Jogou no Corinthians o Rodrigo Pontes. Jogou. E teve comigo no Botafogo de Ribeirão Preto. Fizemos uma campanha memorável com o Botafogo de Ribeirão Preto. Excelente profissional. Então, aí é o seguinte, eu tive a oportunidade, no meu último ano, eu já estava parando, né? Eu já tinha feito o lado contrário, eu tinha disputado 2 anos pelo Londrina, Série B, e no meu último ano, se não me engano, eu tive a oportunidade de estar disputando o Paranaense, e teve uma partida, eu posso dizer, eu fiz um gol, nós ganhamos de 3-1 do Rio Branco de Paranaguá, disputando o Paranaense, eu fiz um dos gols, e no meio do segundo tempo eu tive uma lesão seríssima, né, no posterior muscular, e já com a idade é mais difícil de recuperação. E aí eu tive a oportunidade, e o time estava mal, nós estávamos numa situação meio que difícil, brigando na parte de baixo da tabela, e o diretor, como eu era o capitão da equipe, o jogador mais experiente, ele me convidou para fazer parte de um grupo que iria comandar o Londrina, né? Ele não ia contratar treinador de imediato, e ele me fez o convite, nós vamos pegar o preparador físico, o gerente, você como capitão, representando os atletas, e nós vamos tocar aí, quem sabe, 1, 2 jogos para ver o que acontece. Eu fui para casa com aquela ideia, eu já, né, por ter tido uma lesão séria no Bahia, eu já vinha fazendo alguns cursos, né, a Citripesp em São Paulo, outros cursos no próprio Paraná. Então, assim, a gente já vinha amadurecendo a ideia de treinador. Eu já tinha 37 anos eu já tinha. E aí eu fui para casa, conversando com a minha esposa, amadureci a ideia que eu iria pegar como treinador. Eu não ia fazer parte dessa... quer dizer, eu iria fazer a proposta, né? Se iria ser aceito, eu não sei. E cheguei para a diretoria da Portuguesa, o Amarildo, um dos que acabaram de entrar ali agora mesmo, e cheguei nele e falei, é o seguinte, eu vou encarar essa bronca aí. Como eu tenho que dar treino, tenho que fazer isso, eu quero pegar como treinador. Então, você me fez um pedido, eu estou fazendo outro. E qual foi a minha surpresa? Ele atendeu e me deu essa oportunidade. E aí, em uma semana, eu terminei no domingo como jogador, na quarta-feira eu assumi de treinador, e no domingo eu já fiz a minha estreia como treinador. E nós ganhamos de 3-0, quer dizer, foi uma bela de uma estreia, né? Isso dá confiança. E assim foi, lógico, eu tive percalços e tudo mais. Aí no outro ano seguinte eu fui campeão invicto da divisão de acesso no Paraná, subi. Aí eu fui para São Paulo, trabalhei no Oeste de Itápolis e fui campeão do Oeste de Itápolis 2003, o primeiro acesso do Oeste. Em 2003 foi meu primeiro título em São Paulo, e dali em diante a gente não parou mais. Júlio, você faz falta, hein, meu irmão? Tu é fera. Pô, você só tá correndo, você tá bem fisicamente, hein, Júlio? Pô, tô vendo você direto aí. Um abraço Júlio. Pro Júlio, pro Frederico Batalha, tá todo mundo entrando aqui. Ô Roberto, por que você disse que não recomenda para ninguém esse caminho? Você acha que faltou pegar base? Só queria eu não vou dizer que pegar a base, porque nunca foi meu sonho. Eu nunca tive o sonho de trabalhar na base. Mas eu acredito assim, você sendo auxiliar, você trabalhando, você tendo tempo, né, de amadurecer do outro lado, não dentro de campo, mas do outro lado, você tem tempo de aprender. Você vive o vestiário de uma outra situação, você vê de um outro ângulo, você lida com diretores de uma outra maneira. Então, como eu já disse, eu acredito que quem jogou auxiliar e depois como treinador, igual o Carille fez, eu acredito que o caminho que o Carille fez é aquele que a maioria dos atletas deveriam fazer. Qual o melhor jogador que eu vi, quarto zagueiro que viu jogar? Cara, na minha opinião, é aquele que eu joguei do lado dele, Oscar,
que E amanhã o, vai estar aí na live. e o outro, Dario Oscar Pereira. Dario Hã? Pereira também, né? Rapaz, é que assim, eu tenho um estilo que eu gosto. E o Oscar, para mim, como já disse, para mim foi o maior zagueiro que eu vi jogar. E aí eu poderia dizer assim que a dupla de zaga que eu tive oportunidade de ver jogar e joguei do lado de ambos os dois. Pô, há um outro zagueiro fera entrando aí, ó, Luiz Carlos Martins. Bom de bola? Que é Luiz Carlos Martins, É. muito. Jogou, foi zagueiro do América Mineiro muito tempo. É o tio do André. Ele é tio do André, do centroavante que jogou no Sport, jogou no Grêmio, no Ah, o Santos. André, do É, Atlético Mineiro. Aliás, por onde anda o André? Tá no Grêmio ainda? boa pergunta, cara. Não sei. Luiz Ele estava no Carlos, Grêmio. responda pra gente onde anda o seu sobrinho André. É isso mesmo. Eu não sei, André, bom eu não me lembro. jogador. Mas ele é tio do André e foi assim um baita do zagueiro. Jogou muitos anos no América Mineiro ele. Roberto, só Grande pra... Nilson Manga, Nilson Manga. é preparador de goleiro, foi preparador de goleiro meu em algumas equipes e trabalhou muito tempo no Linense, Paulistão e tudo mais. Aí Aí, está tá no falando Grêmio aí. tá no Grêmio o André, tá vendo? Que legal a gente fazer essas lives, já, a resposta vem na hora. Ocimar Barcelos, esse daí foi meu companheiro no Oeste de Tapos. Tivemos oportunidade de 2 acessos e alguns títulos, né, Ocimar? Esse Ocimar é fera, meu parceiraço aí. Como é bom, né, receber elogios assim, Roberto. Pessoal Pô, tá que louco. Melhor treinador que trabalhou. Esse cara trabalhou com mais de 30 treinadores, cara. Ele falar um negócio desse. tá vendo? Eu espero que não é Aliás, porque você tá aqui, hein, Ocimar? aliás, aproveitando, qual foi o melhor que você teve na sua frente, treinando você como jogador? Treinador? Não entendi, desculpa a Qual o pergunta. melhor treinador que você teve na sua carreira de jogador? Olha, cara, eu tive alguns, né? Assim, bons, como eu já te falei, Cilinho, Candinho, mas na minha ótica, o que mais me marcou e chamou a atenção foi Nelsinho Batista. Nelsinho. A comissão técnica era fantástica e o preparador físico era Vadão, que acabou de falecer, né? Muita gente não sabe, né? Mas Eu o não, Vadão trabalhou com o Nelson como preparador físico em alguns clubes, né? eu não lembrava disso. E o Nelsinho foi teu técnico em que time, que clube? Foi no América de Rio Preto. No América. Olha, eu não sabia dessa passagem do E Vadão o aí. Vadão, não, ele foi muito bem. Se não me engano, de lá depois ele foi para o Atlético Paranaense. Fizemos um belo de um Paulistão. A comissão técnica era o Nelson Batista e Vadão. O Nelsinho é realmente uma grande figura também, né? Ele, o filho, são Sim. maravilhosos. O Nelsinho ficou muito marcado depois que ele perdeu. Ele passou pelo Santos e perdeu para o Corinthians de 7. Ficou muito marcado. Mas ali, para mim, os jogadores entregaram aquele jogo querendo derrubar treinador. Roberto, você já teve jogador que quis te derrubar? Você acredita que exista isso? Não, eu não vou falar no grupo, mas com certeza, como eu, tivemos treinadores que a gente, se pudesse, a gente falava assim, ó, tchau, tomara que eu não trabalhe mais com ele, né? Mas com certeza, faz parte. Você convive com 30 jogadores, 30 atletas, né, cara? Acaba tendo aquele atleta que, se ele pudesse, ele viria nós pelas costas, né, indo embora, mas é coisa normal. Mas assim, a montagem, a armação para se derrubar, eu não acredito, né? Não acredito, não. Não acredito, de maneira alguma. Eu também não posso acreditar nisso, né? Quem que vai liderar um grupo para derrubar treinador? Né? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Aí, Mesmo porque você sabe que grupo, o treinador, ele tem que, o grupo de atletas, ele tem que comprar a ideia do treinador. Eles têm que ter a confiança, eles têm que ter a amizade, eles têm que ter a lealdade. E aí, às vezes, o que muita gente, aquele grupo quis derrubar. É um grupo que não comprou a ideia, é um grupo que, de repente, você sabe que não é que
existe panelas, mas cada um, eles estão com pensamentos diferentes, e você sabe que quando você tem um grupo que não tem o mesmo objetivo, o mesmo caminho, o mesmo caminhar, a mesma direção, fatalmente vai acabar ficando pelo caminho, né? Como é que você trata aquele jogador que acha que joga mais do que joga, porque tem muito ainda? Hoje em dia, muito mais, né? Aquele marrento, mascarado. Como é que é o trabalho? Administrar Olha, isso? eu acredito muito assim no trabalhar da cabeça dos jogadores, né? Eu falo sempre, nós temos que trazer o atleta do nosso lado. Você tem que procurar mostrar para ele a direção. Mas tem alguns atletas que realmente é raro. Eu peguei aí, eu não consigo ter na palma da minha mão quantos que eu peguei dessa maneira, assim, na palma de uma mão. Mas você faz algumas tentativas, você dá oportunidades, né? Mas chega uma hora que você tem que largar, você não pode, em detrimento a um grupo de atletas que estão querendo, você priorizar apenas um, né? A gente tenta levar aquela ovelha junto, né? Mas se não for, você larga, você tem que acabar largando, senão você perde tempo, essa que é a verdade. Você marcou muito o Miller e o Careca na época de jogador no São Paulo, nos treinos? Capaz, esses daí eu posso falar assim, eu tive a oportunidade de estar ao lado deles, né? Do Silas e do Miller, do Careca e tudo mais. Eu tive a oportunidade de estar com eles e era bem melhor estar com eles, porque contra eles dava muito trabalho, cara. Velocidade, inteligência, realmente era muito complicado estar contra essa galera que você acabou de falar aí. Ô, Roberto. Manga, você que foi um privilégio ter trabalhado com você, Manga. Valeu mesmo. Marcelo Bianchi com a gente também. A gente está conversando com Roberto Fonseca, grande treinador, hoje no Novo Horizontino. Teve passagem recente aí também, que a gente pode lembrar, pelo Guarani. O Guarani, quando você passou, era dirigido pelo Fumagalli, ali, né, na direção. Outro dia o Fumagalli foi muito elogiado aqui essa direção do Guarani, pelo Vinícius Eutrópio, falando que foi muito bem recebido. Como é que foi o Guarani na sua passagem? Eu poderia dizer para você que foi com muita dificuldade. Eu talvez assim, nos últimos meus 10 anos, foi o lugar assim que mais dificuldade eu encontrei. Encontrei de vestiário, em todos os sentidos. Foi a época do impeachment do presidente, né? E foi a época também que estava saindo o Fumagalli. E o Fumagalli, uma pessoa nota 10, 10 não, 11, de 1 a 10, 11. Fumagalli é um profissional assim que merece todo elogio, um cara sensacional, um cara homem, que também me recebeu de braços abertos na minha chegada, tivemos junto, e uma das coisas assim que a gente sentiu muito foi a saída dele, porque ele saiu na nossa frente, ele saiu antes de mim, saiu ele, saiu o Marquinhos, e realmente foi muito sentido. Então foi assim uma sucessão de problemas, né? O impeachment do presidente. Então realmente uma época em que nós tivemos, que eu posso falar para você, nos últimos 10 anos foi assim, não pelo clube, não pela camisa, mas pelo momento político do clube, foi o lugar mais difícil que eu tive para trabalhar. Porque é uma camisa muito forte, né? Quando eu falo em camisa forte, falta para você dirigir... aliás, a pergunta é melhor assim. O que falta para o Roberto Fonseca dirigir uma grande, com todo respeito aos outros que você passou, uma grande equipe do futebol? Eu acredito que talvez mais acesso, quem sabe oportunidades, títulos a gente tem alguns, mas como te diz, já tivemos algumas oportunidades assim de estar conversando, bem engatilhado, e sempre no último momento acabou indo outro, tá entendendo? Então nós já tivemos um momento bom, tivemos aí no Paraná Clube, talvez uma das grandes campanhas na Série B, com Londrina na Série B, mas ainda falta, como se diz, sempre falta alguma coisinha para nos dar essa condição a nível de Série A. Mas eu tenho certeza que o caminho que a gente tem feito, trilhando, trabalhando, seriedade, a coisa ela é construída com mais, não vou dizer credibilidade, mas com mais sustentação e mais solidez.
Roberto, nos últimos tempos, o futebol brasileiro teve muito treinador vindo de fora. O que você pensa sobre isso? Os treinadores estrangeiros dirigindo aqui o futebol brasileiro? Eu posso falar o que eu ouvi esses dias, eu até usei essa frase, o Mourinho. O Mourinho, ele usou uma frase assim, treinador, ele não tem pátria, né? Ele trabalha no futebol. Então, assim, o treinador estrangeiro, eu acho que nós temos que aprender com alguns vão aprender conosco. Então, não existe muito assim, a idade, esse treinador é de fora ou não. Já visto que você pegar, nós tivemos agora aí uma meia dúzia de treinadores que vieram de fora. Nós temos 2, 3 que estão se mantendo. Nós tivemos o do Atlético Mineiro que não ficou, do Avaí que não ficou, do Cruzeiro que não ficou, que foi o Paulo, e assim por diante. Tivemos aqueles que nos ensinaram como eles devem estar aprendendo, né? Então, esse tipo de coisa, eu acredito assim que sempre é um aprendizado. Por exemplo, eu fui jogar contra o Santos no ano passado, não sei se lembra, nós ganhamos inclusive esse jogo de 1-0. Única derrota do Santos no Pacaembu. No Pacaembu foi. Oi? Foi no Pacaembu, né? Isso. Eu passei a semana inteira tendo que remontar o meu modo de jogar para enfrentar o Santos. Quer dizer, assim, você ia enfrentar um método que a gente não estava enfrentando. Então, fez com que a gente fizesse o quê? Se nivelasse por cima, com trabalho, com montagem, preocupação para enfrentar o Santos. Então, eu acredito que tudo isso vem para nos ajudar. O treinador brasileiro com esses treinadores tops que vieram e nós temos a aprender. Como eles também estão aprendendo conosco, então, como eu já disse, o treinador ele tem que estar sempre em evolução. Isso eu falo para você. E eu acredito assim que nos últimos anos, com tudo que tem acontecido, com os cursos, a chegada de treinadores de fora, por tudo isso, o treinador brasileiro ele acabou se reinventando, ele acabou se preocupando um pouco mais com treinamento, parte tática, montagem, vamos dizer, atualização. E isso daí foi benéfico para nós e para o futebol brasileiro. Que legal, Roberto. Muito bom conversar com você. O Fábio Salgueiro entrou aqui com a gente também, grande comentarista. Otávio Quadros. Olha, Roberto, agora o que você está achando desse final agora? O que o Novo Horizontino pode oferecer ainda, pode mostrar para o torcedor nesse final de Paulistão, que estamos torcendo para que volte o mais rápido possível, assim. Que a gente quer ver todo mundo com saúde, mas que passe logo isso aí, que exista um remédio, uma vacina e que volte logo o futebol. Olha, eu posso falar para você assim, que com tudo que está acontecendo, nós somos um dos segmentos profissionais mais seguros. É protocolo, não sei o que, mede isso, faz aquilo, todo o processo, todo o protocolo sendo cuidado. Então eu acredito assim, claro que o torcedor eu acho que a gente vai acabar demorando um pouco mais, mas isso infelizmente a gente não vai ter 100%, acho que nenhum segmento, né? Mas eu acredito assim que nós, como todas as equipes, nós perdemos jogadores, né? Nós perdemos vários jogadores. Ô Lambari, forte abraço, meu irmãozinho. Aí nós perdemos assim grandes jogadores que já foram para outras equipes. Nós estamos tentando nos readequar, a trazer outras peças para que a gente possa fortalecer. Nós temos objetivos ainda. E eu acredito assim que o Paulistão vai continuar sendo Paulistão. Nós temos aí essa reta final com muita coisa ainda para ser definida, né? Classificação, descenso. Nós teremos aí muita emoção nessas 2 últimas rodadas que promete muito ao torcedor. Financeiramente, como é que está o Novo Horizontino? Como é que foi esse momento de pandemia? Teve redução de salário? Não, nós tivemos como quase todas as equipes, esse tempo todo parado, realmente foi problemático para todas, mas a seriedade, por isso, e credibilidade do Novo Horizontino sempre foi muito grande. É uma equipe que tem na sua direção muita seriedade, preocupação com os atletas, a comissão técnica.
e eles têm dado todo o apoio. Eu posso dizer para você assim que nós estamos resguardados, respaldados, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, dando toda a sustentação nessa volta nossa aqui também. Tudo que você possa pensar que está sendo feito de nível em grandes equipes, a nossa aqui como uma grande gestora e tem nos atendido da melhor maneira possível. Um abraço aí pro Lambari, grande abraço para ele. Valeu, Lamba, forte abraço, Lamba. Era meu lateral esquerdo, jogando, ó, para você ver. Rapaz, esse cara aqui, há quantos anos que eu conheço, nós somos juniores no Londrina. Ele jogou no Coritiba Prudente e foi para o Londrina. Ele é de Santa Bárbara, né? E aí, Santa Bárbara não, desculpa, Águas de Santa Bárbara, né? Águas de Santa Bárbara. E aí, assim, um amigo que a gente fez e que a gente tem até hoje. São mais de 40 anos que a gente se conhece. Eu conheci um hotel lá em Águas de Santa Bárbara, maravilhoso, mas estava para... a última vez que eu fui estava para fechar, parece que a prefeitura ia administrar o hotel, mas era uma pena, uma judiação, aquele hotel sensacional. Roberto, eu conversei com o Palmieri na sexta-feira, ele falou que é melhor ser jogador do que treinador, porque o treinador ele pega tudo para ele, tem que administrar muita coisa. O que você acha disso? Não, perfeito. Eu sempre falo, o atleta, ele se preocupa apenas com ele. A empresa dele, ele chega, ele treina, acaba o problema do atleta, né? E, lógico, fisicamente tem o desgaste, a preocupação, se cuidar, aquele monte de coisa. Mas a direção, a comissão, treinadores, a comissão toda no geral, ela tem 25 horas de preocupação, né? Porque você está trabalhando, você já está preocupado, a remontagem, o time, o adversário. Você está aqui hoje treinando e já está terminando o treino, você já está assistindo o próximo adversário. Então você imagina, a sua cabeça não para nunca. É uma preocupação muito maior. Isso eu posso dizer para você que, como o Palmieri falou, a preocupação é muito maior e o atleta, ele tem uma única preocupação, que é com ele. Claro, existem outras, mas estou dizendo assim, ele tem que trabalhar, termina, ele vai embora, vai descansar, e a comissão técnica, ela continua, a cabeça não para nunca. Né? Olha, um abraço para o Júnior Mangabeira, um abraço para o Marcelo Carlotto, lá, jornalista da Fox, grande amigo meu. Júnior Mangabeira, olha só, pai, de João Pessoa, meu amigo, forte abraço. Valeu, Júnior. Muita gente entrou nessa live. Roberto, quero te agradecer demais pelo carinho aí. As pessoas gostam muito de você. O seu trabalho é muito bom. Espero que você encontre o seu caminho sempre aí, sempre feliz, sempre mostrando essa capacidade que você tem e que você consiga sempre os seus objetivos. Muito obrigado pela live aí, Roberto. Que isso, eu que agradeço. Foi um prazerzaço falar contigo, trocar ideia. Rever algumas pessoas aí, o Júnior aí mandando saudade do Belo, realmente é o Botafogo da Paraíba. E aí dizer assim que realmente foi bem legal mesmo, foi um tempo aí gostoso que a gente passou junto para poder trocar ideia e a seu dispor aí, tá? Valeu mesmo. Saúde para a família, sorte para o Novo Horizontino nessa reta final. Um abraço, Roberto. Valeu, forte abraço, meu irmão, fica com Deus.